Bom dia a todos. Tenham excelente quinta-feira. Hoje, dia 1º de fevereiro, né? O primeiro dia do mês. Que seja um mês abençoado para vocês. Você aí que nos ouve, da sua casa, do seu carro, do seu trabalho, da sua fazenda. Tenha um excelente dia. Você de Paraíso, Palmas, Porto Nacional, Divinópolis, Pium, todas as cidades do Vale do Araguaia e as cidades que alcançam, que têm o alcance da rádio 105 FM, a gigante do Tocantins. Gostaria de mandar um abraço também para a equipe da Elétrica Tropical, equipe do Sebrae, da Secretaria de Indústria e Comércio, para a equipe do Rômulo Moraes Escritório de Advocacia. Tenham um excelente dia de trabalho. E hoje, no Hora das Finanças, estamos com informações valiosíssimas. Hoje teremos um tema, novamente um tema específico para o agro. Na verdade, hoje a agricultura familiar que falaremos, né? Então você que é agricultor familiar, fique de olho no nosso programa até o final. Teremos bastante informações para o seu interesse. Teremos também vagas de emprego aqui para Paraíso e para a região. Um abraço para você que nos acompanha pela live. Rômulo Moraes, um abraço para você e sua equipe do seu escritório. Um abraço para você aí também que está nos acompanhando pela live. Então, fique de olho que hoje nós teremos assuntos interessantíssimos referente ao agro, agricultura familiar, vagas de empregos. Estamos com várias opções. Você que está em busca do seu emprego, agora início de ano, né? Você que não conseguiu encontrar aquele emprego tão sonhado ainda, fique de olho que no momento vagas de emprego eu darei várias informações sobre as vagas que estão abertas em Paraíso e região. E no momento educação financeira, irei falar para você, agricultor familiar, que deseja investir na sua propriedade, produção, fazer um custeio. Eu darei informações de como acessar ao Pronaf, o que você precisa de documentos, o que você precisa para poder acessar essa linha de crédito. Então fique aí, nos acompanhe até o final, que no momento educação financeira eu darei essas informações especialmente para você, agricultor familiar. E hoje, no nosso podcast, estamos aqui com um convidado para falar sobre esse tema, né, agricultura familiar, que será o tema do nosso podcast de hoje. Então, hoje temos a satisfação em receber um grande representante da agricultura familiar no estado do Tocantins. Ele que é graduado em administração, possui licenciatura em geografia, ele é natural da cidade de Abreulândia, Tocantins, já foi secretário de administração da cidade, também já foi coordenador de agricultura da SEAGRO e hoje ele é o superintendente do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no Tocantins, é o Diego Montello. Então hoje ele irá falar sobre esse assunto que é a agricultura familiar na economia do Tocantins. Então ele já está aqui, vamos recebê-lo, né? Muito bom dia, Diego. É uma satisfação imensa em poder recebê-lo aqui no Hora das Finanças. Eu sei que as informações agregarão bastante para todos os agricultores familiares do estado e as demais pessoas que nos ouvem e que nos acompanham via live. Bom dia, Gabriela, obrigado pelo convite. Agradecer aqui a 105, dar um bom dia a todos os ouvintes, né, que estão aí nos ouvindo, nos diferentes lugares, né, muitos deles nas fazendas, aí nos assentamentos, né. Agradecer a 105 pelo esse convite e hoje vamos bater um papo aqui sobre o que é a agricultura familiar, o que o governo federal, né, está pensando, o que o MDA tem para trazer de informação para os agricultores familiares. Ótimo, que agradeço. Então, Diego, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o MDA, né? O que é, qual que é o papel dele? Me fala mais um pouco do MDA. Gabriela, o MDA é um ministério que foi criado em 2000, né? Ele funcionou até 2016, depois, por questões políticas de cada governo, ele foi extinto e nós estamos voltando agora em 2023, né? Voltamos em janeiro
ele é o ministério que cuida de todas as políticas públicas para a agricultura familiar. Desde as políticas que o próprio ministério desenvolve, né, como o PRONAF, como a criar assentamentos, regularização fundiária, né, como o crédito fundiário, como outras políticas de outros ministérios, como a educação, Certo. Saúde, né? O MDA ele pensa todas e participa de todas as políticas, né, que envolvem a agricultura familiar. Certo, então ele foi criado em 2000, né, no Tocantins, e teve algumas alterações, mas hoje está bem atuante, né, Diego? Entendi. E assim, Diego, diretamente sobre a agricultura familiar. O que é agricultura? Eu até abri uma caixa de perguntas ontem na minha rede social, né, que eu sempre interajo com o público um dia antes para ver se alguém tem alguma dúvida, qual o assunto específico que eu posso abordar no dia seguinte, né? E ontem eu tive duas perguntas. A primeira foi: o que é agricultura familiar? Quem pode ser considerado como um agricultor familiar? É todo aquele sujeito que se encaixa na Lei 11.326 de 2006, né? O que essa lei diz, né? São os agricultores que possuem até 4 modos fiscal, né, de terra, e que tem 50% da renda ou mais provindo da produção familiar dessa propriedade, né? Então, Certo. assim, é uma atividade bem complexa, com vários atores. Por exemplo, aqui no Tocantins nós temos indígenas, os quilombolas, sim. né? As comunidades tradicionais, eles também são agricultores familiares, né? Os assentados do INCRA, os assentados do crédito fundiário, né? Aquele que recebeu uma pequena propriedade de herança, então que está lá com a sua família trabalhando, todos esses públicos são considerados agricultores familiares. Interessante, né? Indígenas, quilombolas também fazem parte, né? Muitas pessoas não sabiam dessa informação, inclusive eu. Então, o público da agricultura familiar é bem grande mesmo. É bastante grande, né? E assim, hoje a gente sabe também, né, que os próprios indígenas não tinham essa noção que eles também faziam parte desse público, né? E a gente tem políticas do Ministério voltado exclusivamente para esse público. Show de bola. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando. Peri Rocha, bom dia. Bom dia para você também, Peri. Excelente quinta. Vairene, bom dia, Vairene. Excelente quinta-feira e continue aí nos acompanhando até o final. O Marco Túlio Nascimento, bom dia a todos. Bom dia para você também. Paulo Sérgio, meu amigo Paulo Sérgio, bom dia. Olha aí, todos acompanham aí, que acompanham a nossa live. Fica aí até o final, que teremos informações muito valiosas hoje. Então, Diego, voltando aqui para o nosso assunto, né? Então, a agricultura familiar, ela abrange vários públicos, né? Desde aquela família pequena a indígenas, quilombolas, assentados. Então, é muito interessante. Quando você falou em módulos fiscais, o que significa especificamente? Você poderia explicar mais em detalhes, por favor? O módulo fiscal é o tamanho da terra, né? Aqui no Tocantins, esse módulo ele varia entre 200 e 300 e poucos hectares, né? Que daria, falando numa linguagem mais popular, que os agricultores conhecem mais, em torno de 60 a 66 alqueires, né? Que seria considerado uma unidade familiar agrícola, né? Uhum. Então, o módulo fiscal é esse tamanho da terra. É claro que ele muda de acordo com a região do país e também em alguns municípios existe uma diferença. Aqui no Tocantins é uniforme, basicamente tem 2 municípios que mudam um pouquinho a quantidade de hectares que qualifica esse módulo fiscal, tá? Mas é um módulo fiscal. Entendido. Então não pode ultrapassar aquele limite, exato, né? Porque o exato. perfil do agricultor familiar é aquele pequeno, né? Então ele tem as políticas públicas específicas, mas tem que estar dentro daquele tamanho territorial, não pode ultrapassar, né? Exatamente. É uma informação interessante. E assim, a agricultura familiar, ela é muito importante na segurança alimentar também, né? Cabe destacar essa informação, porque o agricultor familiar, ele tem a produção dele ali de acordo com os padrões, né, de segurança. Então tem também esse diferencial, né, Diego? Gabriela, o agricultor familiar, ele tem uma produção diversificada. Ele não é aquele agricultor que produz apenas um produto. Ele produz realmente vários produtos e vários animais, né? Além da produção agrícola, ainda tem os animais. Então, assim, ele
conversa diretamente com essa questão da segurança alimentar. O agricultor familiar é que produz 70% daquilo que a gente come na nossa casa, né? Sim, O sim, quiabo, o arroz, o frango caipira, né? O ovo, o queijo, o leite. Então, assim, grande parte desses produtos que a gente usa na nossa alimentação no dia a dia é provindo da agricultura familiar. Conforme informações da Conab, então o abastecimento interno do Brasil é em torno de 70% pela agricultura familiar, né? Então eles que nos abastecem, seria. Exatamente, né? Até queria mandar um abraço aqui, ele está até nos acompanhando, o Marco Túlio, é o nosso superintendente da Conab aqui no Tocantins. Maravilha. Tem feito um trabalho conjunto com a gente muito grande. A Conab, Gabriela, que também faz parte do MDA, ela é uma empresa pública que está no rol do Ministério, como também o INCRA e a ANATER, né? Que é a Agência Nacional de Assistência Técnica. Então, assim, o nosso abastecimento interno, ele é provido da agricultura familiar. Por isso que há a importância de que esse público tenha políticas públicas voltadas para ele, porque também são particularidades diferentes, né? Sim, sim, sim. A gente não... Eu sempre digo o seguinte, a agricultura familiar, ela não compete com o agronegócio. Ela tem modos de produção diferentes e público diferente. Ela atende outro público, né? O grande agronegócio, ele atende a balança comercial, ele exporta, ele vende para exportação, né? A agricultura familiar não, ela produz para o mercado interno. A agricultura familiar de Paraíso, da região do Vale do Araguaia, produz para a própria cidade, para a própria região ali, né? Exatamente. Inclusive, Paraíso tem o núcleo dos feirantes, né? São muito atuantes aqui. Um abraço para todos que nos acompanham. Eu divulguei aí no grupo dos feirantes, então são, maior parte, agricultores familiares, né? Então tem essa característica aí de abastecer a cidade, a região. Sim, tem. E aqui em Paraíso tem um grupo de feirantes aí, a dona Varne está aí na live. A dona Vairene está aí, líder. Eles têm um trabalho muito organizado, muito bonito, né? E assim, é exemplo para o resto do estado. Então, assim, tem um grupo muito importante e que abastece a nossa feira. A Feira de Paraíso é um lugar assim que a gente vai, que é uma diversidade de produtos, né? Você consegue se alimentar com tanta qualidade, comprar alimentos com tanta qualidade. E todo esse trabalho antes, né, desse produto chegar ali na feira, está envolvida ali a família do agricultor, o agricultor familiar. Sim, né? Isso é verdade. Então eles têm todo um trabalho em família, né? E também eles estão sempre buscando capacitações. Cabe destacar aqui que eles estão bem atuantes em parceria com o SEBRAE, Secretaria de Indústria e Comércio, para melhorar seu atendimento, conforme padrões de qualidade, gestão financeira. Então, eles têm também essa busca aí do conhecimento para melhorar os seus serviços, Diego. Com certeza. E assim, se tratando de números, né? Teve uma outra pergunta: qual é a quantidade de agricultores familiares no estado do Tocantins? O IBGE, Gabriela, estima em 42 mil famílias, né? Certo. É claro que o IBGE também deixa um pouco de fora os indígenas e os quilombolas, né? Que às vezes não entram nessa conta. Então, assim, a avaliação do Ministério, e aí a gente não pode dizer precisamente, mas a gente avalia que o nosso número está entre 40 a 80 mil. 40. A gente precisaria hoje de formular uma pesquisa com os dados, trazendo esses elementos novos, os indígenas, os quilombolas, para a gente ter esse número total, né? Mas certo. O IBGE, forante os indígenas e os quilombolas, são 42 mil famílias. Então, assim, é um número bastante expressivo, né? Levando em consideração que nós temos 1,5 milhão de habitantes, é uma porcentagem muito alta, né, da população do Tocantins, que é um estado agrícola, né? É da agricultura familiar. Sim, que eles quem nos abastecem. Então, realmente é um número grande, fazem toda a diferença no nosso estado. E show de bola. Então, você que está aí nos acompanhando, agricultor familiar, eu também irei falar, você que entrou agora na live ou que está nos ouvindo a partir de agora, eu também irei falar sobre o PRONAF, no Momento Educação Financeira. Então, você que quer investir aí na sua propriedade rural, expandir sua produção, comprar uma máquina ou investir no seu imóvel rural, fique de olho que eu irei falar como acessar ao PRONAF. E, Diego, agora falando aqui exatamente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, quais são as políticas públicas que ele oferece para esse público da agricultura familiar? Gabriela, assim,
para iniciar, o agricultor familiar, para ele acessar qualquer política pública, ele precisa estar cadastrado na CAF, né? Certo. Que é o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, assim, é muito importante a gente falar que, assim, talvez tudo no Ministério começa a partir da CAF, né? Certo, Porque na CAF que o agricultor tira ali, ou no Rural Teams, algumas prefeituras já estão emitindo na CAF também, ou lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É esse documento que a gente fala que é o documento de identidade do agricultor familiar que qualifica ele como agricultor familiar, né? E aí, a partir disso, ele consegue entrar nas políticas públicas. Mas nós temos o PRONAF, né? Precisamos salientar que nós estamos vivendo um momento ímpar, né? O presidente Lula entendeu que a agricultura familiar tem essas particularidades e criou um plano safra exclusivo para a agricultura familiar. Até 2023, nós tínhamos um plano safra único de toda a agricultura, o patronal e a agricultura familiar. E agora nós temos 2 planos safra no país, né? Então nós temos um plano safra do agronegócio, que tem mais de 300 bilhões de reais, que cresceu 33%. E temos o primeiro plano safra da agricultura familiar, que tem 77,7 bilhões de reais, né? Que vai financiar o PRONAF, que vai financiar todos esses programas, né, de financiamento que os bancos nos fornecem aí, né? Além do Plano Safra e do PRONAF, nós temos um programa muito importante, que é um programa que a Conab comanda, que é o PAA, que é uma aquisição de alimentos da agricultura familiar, né? A Conab compra esses produtos das associações, das cooperativas da agricultura familiar e doa às escolas, aos centros de idosos, às assistências sociais, né? E esse ano de 2023, aí com o grande comando do nosso superintendente da Conab, Marco Túlio, nós construímos o maior PAA da história do Tocantins. Nós conseguimos, em propostas apresentadas, 15 milhões e 600 mil reais, né? E desses 15 milhões, tem quase 13 milhões empenhados, já pronto para ir para a conta dos agricultores. E assim, o PA ele é muito importante, Gabriela, porque ele compra do agricultor, gera renda lá para o agricultor, ele traz esse alimento para a escola ou para a assistência social e as famílias são atendidas com esse alimento de qualidade. E também o próprio município que recebe esse produto, ele também economiza, né? Tanto na merenda escolar como também lá na assistência social. Então ele é um programa muito importante e nós temos crescido bastante aqui no Tocantins. A nossa perspectiva para 2024 é ultrapassar os 30 milhões em proposta. Então, assim, as associações, as cooperativas se preparem aí que vai ter uma nova chamada para o PAA e a gente conta muito com a participação de vocês para estar montando os projetos, né? Ótimo, bom que todo mundo ganha, né, no PAA, o poder público, os próprios agricultores, as famílias, então isso é maravilhoso, né? Um programa que atende a todos. Sim, tem um programa também, Gabriela, que a gente chama que é um programa auxiliar da reforma agrária. O INCRA faz os assentamentos e tudo, mas a gente tem um programa que chama Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é um programa que financia a compra da propriedade. Então, aquele agricultor ou aquela pessoa que mora na cidade ou que trabalha em uma fazenda, que tem vontade de ter seu pedaço de terra, ele tem a oportunidade de comprar essa terra, né? O ano passado também, depois de mais de 8 anos sem nenhum contrato assinado no Tocantins, nós conseguimos assinar 82 contratos, né? Ultrapassando aí a marca de 14 milhões em volume aplicado. Ontem mesmo nós conseguimos aprovar e está no banco para assinatura uma fazenda lá em Riachinho, mais de 2 milhões de reais, serão 14 famílias atendidas. E estamos aí com a perspectiva para esse ano de ultrapassar as 350 famílias atendidas no Tocantins, ultrapassando aí 100 milhões. Então, assim, é um valor alto de recurso, né, que a gente tem aplicado aí, trazido através de financiamento, através de programas do Ministério para o Estado. Que bacana, então um número bem expressivo, né? Está atendendo, auxiliando esse público, né, que tanto precisa, porque eles são pequenos, então eles precisam, são os que mais precisam desse incentivo, não que os outros não precisem, né? Mas eles especificamente estão bem atendidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E deixa eu mandar um alô aqui, o Djalma Milhomem, que nos acompanha, Marco Túlio, o homem que pensa no agricultor, meus parabéns, ele está dando os parabéns aqui ao Marco Túlio, o Luiz e a Mariana Campos, bom dia,
Djalma falou novamente. Diego Montelo, parabéns pelo companheirismo com os pequenos agricultores. Então, parabéns, Obrigado, Diego. obrigado. Pode ver que ele é um líder bem representativo aqui no meio dos agricultores familiares. Que maravilha. Isso é muito bom. E, Diego, falando do CAF, né, que você falou que esse documento, ele é o essencial para poder acessar a política pública, o PRONAF. Como que faz para adquirir o CAF, Diego? Olha, Gabriela, hoje o nosso maior emissor de CAF no Tocantins é o Rural Teams, né? O agricultor precisa reunir a documentação dele, né, da família toda, né? Porque o CAF ele não é um documento só do agricultor, ele tem que colocar ali os filhos, a esposa. Às vezes tem uma pessoa que mora com ele lá na propriedade, ele tem que colocar no CAF também, ele tem que reunir essa documentação dele, da propriedade, né, com um comprovante de residência. Se ele fez declaração de imposto de renda, levar a declaração de imposto de renda dele. Se não, na própria portaria 020 da CAF, tem lá uma autodeclaração de renda. Ele vai lá no Rural Teams com esses documentos, vai passar isso para o atendente vai colocar no sistema da CAF e lá vai gerar a CAF, né? Ela tem uma validade de 2 anos, né? E a CAF ali, a partir dessa CAF, é que você vai acessar os programas, o PAA, que você vai poder, por exemplo, tirar um auxílio doença, um auxílio maternidade, aposentadoria, né? E o PRONAF, que aí a gente chama CAF PRONAF, que vai sair um espelho ali dizendo qual é a sua renda, qual é a sua qualificação para o banco poder te fornecer o empréstimo, né? Crédito indicado. O crédito indicado a partir dali de qual linha que você se enquadra a partir do seu CAF, né? Certo. E todos esses públicos de agricultura familiar devem acessar o CAF, né? Quando você falou os indígenas, quilombolas, assentados, tem alguma diferença para poder obter esse documento? Como que funciona? Os indígenas, eles têm algumas diferenças, né? Porque ele tem uma declaração que o cacique tem que assinar também, dizendo que ele é daquela aldeia, dizendo que ele é daquela comunidade indígena, né? Então, ele, além desses documentos, ele tem que levar essa declaração assinada lá pelo líder da comunidade dele, né? Os quilombolas também têm uma declaração e a diferença é porque os quilombolas e os indígenas, muitas das vezes, eles não têm uma parcela ali. Eles trabalham na coletividade dentro daquela propriedade, né? Então, assim, é o único caso que ultrapassa os 4 modos fiscais. Por exemplo, a reserva indígena Pinagé, em Tocantinópolis, ela é 27 mil alqueires. Uau. Entendeu? Se fosse levando em consideração o tamanho da terra, eles não poderiam acessar. Mas como a exploração daquela propriedade ela é coletiva, então, nesses casos, pode ultrapassar os 4 modos fiscais. É um caso à parte, né? Isso. Para os assentados também, como que funciona a questão de documentação, quem não tem ainda a sua documentação, né? Como que funciona? Os assentados, aqueles que estão regularizados, eles vão levar lá a CCU ou a RB deles, né? Que é um documento do INCRA, e a partir desse documento, né, eles vão conseguir comprovar, né? Mas também, Gabriela, é o seguinte, os assentados aqueles que ainda não estão regularizados, e é importante dizer que o nosso governo, agora no final do ano, início do ano, aprovou uma lei que muda essa questão da regularização do pessoal que está nos assentamentos, eles também podem tirar a CAF, né? Tem lá uma autodeclaração, que ele vai declarar que está naquela propriedade há mais de 12 meses, ele vai tirar essa CAF. Só que aí ele não vai ter direito ao PRONAF, porque ele não vai ter o nome dele lá no CAR, né? Entendo. Aí ele não vai ter uma CCU, então ele não consegue tirar o PRONAF. Mas ele consegue vender nas compras governamentais, ele consegue, talvez se ele precisar de um auxílio maternidade, um auxílio doença, tem acesso a outras políticas. A outras políticas, né? Porque assim, muitas das vezes a gente atrela o CAF apenas ao crédito, e ele não é só o crédito, ele é um documento que comprova que você é agricultor familiar. O crédito é um dos benefícios que você pode acessar com o CAF. Certo. Você falou no CAR, né? Interessante também para quem não sabe aí, né? Tem algumas pessoas que estão vendo nossa live que não é do meio rural, talvez não saiba. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, é isso mesmo? Exatamente, é exatamente isso. Que nos assentamentos, no caso, ainda é coletivo, vai começar agora, o governo vai estar começando a liberar alguns assentamentos aí para quem tem o título lá do assentamento, já vai poder individualizar o CAR, que é uma notícia muito boa. Que bom, perfeito. A Renata está nos acompanhando, show, são excelentes informações, parabéns, obrigada Renata, obrigado, um abraço para você e para toda a equipe do Sebrae.
O Djalma, parabéns, Gabriela, pelo excelente programa, muito bom, ajuda muito nós agricultores. Disponha, eu que agradeço. A Eliane Emídio também falou bom dia, Paraíso do Tocantins, um bom dia para você, obrigada por estar nos acompanhando. Então, que bom, hoje a nossa live está bem movimentada aqui, vários comentários, estou gostando de ver, Diego. Então, mostra que a agricultura é um assunto bem forte, interessante, né? A gente, Gabriela, a gente fica muito feliz quando tem uma oportunidade de falar das políticas públicas da agricultura familiar, que uma das grandes dificuldades do agricultor familiar é o acesso à informação. Sim. Então, assim, programas como o seu, que nos dá essa oportunidade, eles são muito importantes, né? Porque às vezes falta muita informação, ele deixa de acessar a política pública porque ele não tem a informação que ele tem direito àquela política pública. Então, para a gente, assim, do Ministério, é um momento ímpar, a gente fica muito animado de poder vir aqui e saber que a gente está falando com tantas pessoas, né? Está podendo passar informação para tantas pessoas. Que maravilha, eu que agradeço poder ter um profissional aqui para esclarecer todas as dúvidas desse público e das demais pessoas. Então, são muitas políticas públicas para o pequeno, né? Para o agricultor familiar. E assim, em referente às perspectivas, quais são as perspectivas para o próximo ano? O que o MDA tem para esse público de novo? Gabriela, nós estamos formulando um monte de política pública nova, né? Porque o MDA ficou um tempo aí parado. Então, assim, a gente tem uma demanda reprimida muito grande, né? O governo está fazendo agora um convênio com a China, chegou as primeiras máquinas agora no Nordeste, que é para trazer máquinas adaptadas para a agricultura familiar. Quando a gente fala de adaptada, não é só no tamanho, mas no valor. Sim, também, né? Show. Essas máquinas estão chegando, logo elas vão estar no mercado, né? A gente está tentando, eu quero fazer uma visita mais brevemente lá ao Rio Grande do Norte, que é onde essas máquinas chegaram, para a gente poder estar trazendo para o Tocantins também essas máquinas e logo, nos próximos 2 anos aí, quem sabe, pelo Pronaf você vai poder estar financiando aí um trator, uma colheitadeira pequena, né? Vários equipamentos adaptados para a agricultura familiar. Essa é uma das perspectivas. Nós estamos na Amazônia, né? Certo. Então o governo está trabalhando aí um programa que chama Floresta Produtiva, que é garantir também recursos para a produção da biodiversidade, né, do agroextrativismo. Aqui no Tocantins a gente tem um agroextrativismo, que é as pessoas que colhem frutos do cerrado, que colhem lá sementes do cerrado. E até eu queria aproveitar aqui, fazer um convite para todo mundo da agricultura familiar, para quem não é agricultura familiar. Vai ter lá em Divinópolis o primeiro festival do Buriti, que será entre 23 e 24 de fevereiro, né? Eu quero mandar aqui um abraço para as meninas da Ama Cantão, que é a Associação das Mulheres Agroextrativistas da região do Cantão, né? Show. E elas vão estar lá expondo os produtos, o trabalho dela, né? Então, assim, esse Floresta Produtiva, ele vai tratar desse público, né? Vai ter linhas de financiamento, provavelmente será através do Fundo Amazônia, né? Que a gente sempre vê falar desse Fundo Amazônia, mas onde é que vai investir esse dinheiro? Como é que a população vai, né? Vai receber recurso por estar preservando a natureza, né? Então tem esse programa. A gente está aqui também, a gente tem um programa que está funcionando, inclusive está começando a funcionar agora, que chama Até Mulher, que é uma assistência técnica para mulheres, vai atender 300 mulheres. Paraíso está na região aqui que vai ser atendida, né? São 41 milhões que vão aplicar no Brasil inteiro e aqui no Tocantins serão 300 mulheres que serão atendidas, né? Elas vão ser atendidas nessa questão de produção, de organização, na questão econômica, porque a assistência técnica para a agricultura familiar, ela tem que ter esse viés econômico também, da comercialização, da questão econômica, né? E de acesso também ao Pronaf. Então, assim, é um programa completo, né? Ele vai auxiliar em todas as áreas a agricultura familiar, inclusive interessante esse programa das mulheres, né? Hoje nós mulheres estamos bem atuantes aí no empreendedorismo, então, e no empreendedorismo rural também, então isso é um dado ótimo. Gabriela, assim, a agricultura familiar, ela é trocada, assim, muito pelas mulheres. As mulheres têm um papel fundamental na agricultura familiar, né? Porque elas têm uma organização financeira melhor, elas conseguem organizar as documentações delas melhores, elas são, né, elas conseguem fazer
esses produtos, né, virarem outros produtos, né, elas conseguem fazer as comportas, os doces, então assim, ela consegue ali fazer uma produção de hortaliça, então as mulheres, ela é fundamental, então assim, o investimento na mulher do campo, na agricultura familiar, ela é uma das grandes preocupações nossa, até para manter essa família lá na zona rural, né, Sim. porque assim, a gente sabe que o êxodo rural nosso é muito grande. As nossas famílias que estão na zona rural, principalmente da agricultura familiar, são pessoas que estão ficando idosas. Muitas das vezes os filhos não têm a oportunidade de ficar lá na propriedade. E é por isso, Gabriela, que dentro do Pronaf nós temos linhas de crédito exclusivas para as mulheres. Específicas, né? Para as mulheres. Nós temos Pronaf Mulher e temos Pronaf Jovem, né? Uau. E pensando exatamente nessas companheiras que estão lá, né? Que estão tocando essas propriedades, ajudando a tocar essas propriedades. Certo, então ele tem o Pronaf Mulher e Pronaf Jovem, que acessa diretamente esses públicos. O que você falou é muito interessante, né? A mulher, ela tem aquela habilidade de lidar com a gestão financeira, com a organização, né? Muitos produzem alimentos específicos, então ela já tem aquela facilidade de personalizar ali aquele alimento para entregar da melhor forma possível para o público consumidor. Muito bom mesmo. E vamos mandar um abraço aqui para Bioflora Consultoria Agroambiental. Obrigada aí pelo carinho. O Luiz e a Maria Campos. Diego, bom dia. Sobre o Pronaf Mulher, por onde acessar? Ele está querendo saber, Diego. Como é que é o nome? É o Luiz? É o Luiz e a Maria Campos. Ele quer saber como acessar. A primeira coisa é tirar a CAF, né? Ir lá no Rural Teams, ou no seu sindicato, ou na prefeitura que emite, aqui na região mais é o Rural Teams. Na verdade é sobre o Ater Mulher, né? Ater Mulher, que é a mesma... O Até Mulher, né? Uhum. É sobre o Até. O Até Mulher, quem ganhou aqui foi uma cooperativa de técnicos chamada Copité, uma cooperativa de técnicos da agricultura familiar que ganhou uma chamada pública, foi uma chamada pública da Anatel. E eles estão fazendo umas reuniões nos municípios, né? E eles estão colhendo esse público. E, geralmente eles estão atendendo associações, cooperativas. Depois vocês podem estar entrando em contato. A gente tem algumas linhas de alguns instrumentos para vocês estarem entrando em contato. Tem o meu e-mail que eu vou deixar aqui no final. Tem as redes sociais que vocês podem estar mandando mensagem. E a gente pode estar passando o contato da Copité e vocês podem estar entrando em contato com ele para poder ver de que forma que se vocês estão dentro do público, se está nos municípios lá da chamada pública para poder ser atendido. Vai vir outras chamadas aí também. Perfeito. Então, ele vai passar mais informações para vocês terem acesso, né? Verificar se podem acessar esse perfil. E a gente está quase finalizando, né? Faltam alguns minutinhos, mas eu queria aproveitar para perguntar também mais uma informação sobre a agricultura familiar. Aqui no Tocantins tem alguma característica de produção? É produzido mais referente ao plantio, ao gado? Como que funciona? Tem um perfil específico ou é diversificado aqui no Tocantins? Gabriela, a agricultura familiar ela é muito diversificada, né? Por exemplo, nós temos os agroextrativistas que colhem frutos, nós temos muita gente produzindo gado, né, tanto de leite como pacote, né? O agricultor familiar aqui no Tocantins produz muito bezerro, produz muita na área da agricultura, né? Principalmente feijão, banana, hortaliça, né? Então, assim, mandioca, né? Farinha. Então, assim, é uma diversidade. Não tem, assim, falar assim, olha, esse produto né? É o nicho, o carro-chefe do nosso nós estado, temos algumas coisas assim, por exemplo, o mel. Né? O mel é um produto exclusivo da agricultura familiar, né? Nós temos aqui muita produção de mel também, né? Inclusive ontem nós tivemos uma reunião da Câmara Setorial do Mel, lá da Ceagro, que nós vamos tratar de um censo apícola que vai ser feito aqui no Tocantins, várias entidades, vai ser muito importante. Então, assim, mas a agricultura familiar, o que tem de característica é a diversidade na produção. Certo, show de bola. Então, temos vários produtos aí para abastecer o nosso estado pela agricultura familiar. E então, Diego, nosso bate-papo aqui foi bem rápido, né? Espero recebê-lo em outras oportunidades com mais assuntos, mais novidades aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu sei que vocês estão em um trabalho constante aí para buscar trazer políticas públicas para esse público.
E assim, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade em vir aqui contribuir com a Hora das Finanças. Eu sei que todos os agricultores familiares estão bem atendidos, né, por você, pela sua equipe. E todos que nos acompanham aí, não saiam daí, viu? Que eu terei informações sobre o Pronaf daqui a pouquinho no momento Educação Financeira. E meu muito obrigado, Diego. Gabriela, eu que agradeço a 105. Queria deixar aqui o Ministério de portas abertas a vocês, aos ouvintes. Eu queria deixar aqui as redes sociais nossas, MDA _ Tocantins, que é o nosso Instagram, Diego Montelo, meu Instagram. E eu vou deixar aqui o meu e-mail, que é diego.farias@mda.gov.br. Nós estamos lá à disposição, estamos à disposição dos municípios também, queiram convidar a gente para participar de reuniões, de palestra, ir nas comunidades, nos assentamentos, nós estamos à disposição. E eu espero voltar aqui outras vezes para a gente estar tratando, né, com mais afinco dos programas e convidar todo mundo que agora em maio vai ter Agrotins 2024. E nós, pela primeira vez, nós estamos construindo com todas as entidades da agricultura familiar, os órgãos de governo, um espaço da agricultura familiar dentro da Agrotins. Então vai ter muita novidade lá, vai ter um espaço exclusivo, os bancos vão ter atendimentos exclusivos dentro desse espaço para os agricultores familiares, a Conab vai estar lá, o INCRA vai estar lá, vai estar todo mundo lá, a Ceagro, o Rural Teams, nós vamos estar tudo num espaço só, tratando exclusivamente desses programas, né, da agricultura familiar. E nesse momento da Agrotins, nós estamos querendo trazer várias pessoas de Brasília, do MDA, para estar tratando de vários outros dos programas. Perfeito. Inclusive também já fizemos o convite para o ministro e provavelmente ele vai estar aqui na Agrotins para estar nos prestigiando e conhecendo mais um pouco do nosso Tocantins e da agricultura familiar. Perfeito, perfeito. Eu vou deixar aqui as redes sociais dele aqui no nosso chat. Você pode pegar aí mais tarde. E muito obrigada. Obrigado. Olá, estamos de volta. Obrigada a você que nos acompanhou aí, ficou de olho na nossa live, nas informações. A Vairene Milhomem, foi muito boa informação para o agricultor familiar. Muito obrigada, Vairene, pelo carinho. Um abraço para você e para todos os feirantes de Paraíso. E agora eu vou falar sobre vagas de emprego para Paraíso e região. Você que está em busca aí daquele emprego, mais um início de ano, fique de olho que teremos aqui várias vagas. Então, vamos lá. O Posto Milena está contratando um frentista em Paraíso, né? O Posto Milena de Paraíso está contratando. Enviar o seu currículo para postomilena@yahoo.com.br. A Mais Connect está contratando também um técnico, a Mais Connect Internet. Você que está à procura de uma vaga pode enviar o seu currículo para o 639 9920 5634. Repetindo, 639 9920 5634. A Plena Alimentos, também a nossa grande indústria aqui de Paraíso, está com várias vagas disponíveis. Então você pode procurar o Plena, né? E o site do Plena. As vagas que estão disponíveis são para auxiliar de produção, auxiliar de higiene em limpeza, mecânico industrial, mecânico de manutenção, monitor de garantia de qualidade, auxiliar de enfermagem e técnico em segurança do trabalho. Então, são várias vagas disponíveis para emprego no Plena. Você pode enviar o seu currículo para rh.to@plenaalimentos.com.br. Então, são essas vagas no Plena e tem outras também. Então, se você tem um interesse, pode entrar em contato com o Plena e enviar o seu currículo. O Shopping Capim Dourado está contratando vendedor. Você que tem o interesse pode enviar o currículo para o WhatsApp 63 999140572. Repetindo, 63 999140572. Vaga de vendedor para o Capim Dourado Shopping.
A Escola Gênesis de Taquaralto está contratando professor de inglês. Você que tem um interesse pode enviar o seu currículo para 63 3271 1571. Repetindo, 63 3271 1571, Escola Gênesis de Taquaralto. E a construtora Porto está contratando auxiliar de engenharia civil. É só enviar o seu currículo para admeducação.to@portoconstrução.com.br, admeducação.to@portoconstrução.com.br. É uma vaga de auxiliar de engenharia da construtora Porto. E um abraço para você que está nos ouvindo aí de todo o Vale do Araguaia, que está ligadinho aqui na Gigante do Tocantins. Obrigada pelo carinho da audiência, todos vocês que nos acompanham pela live. E teremos muitas informações interessantes ainda. Não saia daí, fique até o final. Agora no programa Hora das Finanças, Momento Educação Financeira. Então, hoje nós falamos sobre a agricultura familiar, né? E eu tenho informação aqui interessante sobre como investir na sua propriedade, na sua agricultura familiar. Você que deseja expandir sua produção, deseja reformar o seu imóvel rural, comprar alguma máquina nova ou fazer qualquer tipo de investimento, como fazer? Qual que é o primeiro passo? Então, eu vou te dar algumas informações nesse sentido aqui. E o primeiro passo, né, como o Diego falou, para quem assistiu aí a entrevista, para quem assistiu a entrevista do podcast, o Diego falou que o CAF ele é o documento principal para você acessar qualquer política pública, tanto como crédito ou algum outro benefício. Então, o primeiro passo para você ter acesso ao PRONAF, né, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é uma linha de crédito com taxas acessíveis e as mais em conta do mercado. Então, você precisa ter o CAF para acessar essa linha de crédito, né? E o Diego orientou que é só levar a documentação, né, até o sindicato rural da sua cidade para poder emitir o CAF. E ela será emitida de acordo com a sua renda anual. Então, a CAF ela é o documento que vai te dar acesso ao crédito, né, a possibilidade de estar solicitando o crédito e é de acordo com o seu faturamento anual da sua propriedade. Então, existem vários níveis de CAF. Então, você pode procurar o sindicato rural ou uma empresa de assistência técnica rural para poder te auxiliar nesse caso. E para beneficiários da reforma agrária e crédito fundiário, o agricultor deve procurar o INCRA ou a UTE, que é a Unidade Técnica Estadual. Então, o primeiro passo é ter o CAF ok. Então, estando com o CAF ativo, documentos em mãos, você pode tentar acessar a linha de crédito, né? Tem muitas empresas aí, assistências técnicas, que dão esse auxílio, né? A Maximus Agroempresarial, que é apoiadora do nosso programa, ela é especializada em a obtenção de crédito rural para os agricultores familiares e o agronegócio também. Então, você pode buscar o auxílio da Maximus, que ela vai verificar toda a sua documentação, ver se os documentos estão em dia, ver qual documento está faltando e vai te auxiliar a buscar aquele crédito no banco credenciado. Então, pode procurar também a Maximus Agro para poder te dar esse auxílio. Entrando em contato pelo WhatsApp 63 984 34 9766. E sobre o PRONAF, como que funciona? Qual que é a taxa de juros, prazo, tem carência? Então, o PRONAF, por ele ser uma linha subsidiada pelo governo, né, ele tem a característica que tem a taxa de juros muito baixas. Baixa está variando de 4% a 6% ao ano, né, de acordo com a modalidade. Então, essa é a média do PRONAF, a média de taxa de juros anual. E o prazo para pagamento das parcelas é em até 10 anos, a depender da linha de crédito que você vai poder ter acesso.
e também tem um prazo de carência, que é de até 3 anos. E sobre os documentos necessários, né, para ter acesso a essa linha, ter acesso com a instituição financeira, o agricultor familiar ele precisa apresentar o RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, caso casado, o CAR, como já foi falado, né, explicado o que é necessário para ter acesso, carta de autorização bancária, então o banco ele tem que ter acesso a esses documentos para emitir essa carta de autorização do crédito. Também precisa da certidão de inteiro teor ou negativa de ônus, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né, a comprovação da quitação dele, o CCIR também, que é o Certificado de Cadastro de Imóveis Rural, e também certidão da cadeia dominial do imóvel. Então, são esses documentos aí para você estar acessando, né, buscando essa linha de crédito. E sobre os valores, como que funciona? Bem, como são várias linhas de crédito, né, cada uma é específica para um tipo de público, né, também vai depender do que a CAF apresentar, dependendo do faturamento anual daquele agricultor, ele já dá acesso a uma linha específica do Pronaf, então isso que vai dizer é a CAF também, mas temos crédito de até 420 mil. Então, as faixas de crédito variam de acordo com a sua produção anual. Por exemplo, construção e reforma da moradia do imóvel rural, o valor que pode ser liberado é de até 70 mil reais. Já para suinicultura, aquicultura, criação de crustáceos, fruticultura e outros afins, pode ser liberado até 420 mil reais. E demais empreendimentos e para outras finalidades também podem ser liberados em torno de até 200 mil reais. Então, vai depender muito da sua produção anual, né, e do seu CAF. Então, primeiro passo, ter o CAF em dias, ter o documento, né? Como o Diego falou, ele tem 2 anos de validade, então tem que estar vigente também para poder acessar esse crédito. Poderá procurar a empresa credenciada, assistência técnica para te auxiliar e poder buscar esse crédito no banco. Tem vários bancos, Banco da Amazônia, Sicredi, Sicobi e dentre outros. Então procure a empresa Maximus Agro pelo 639 8434 9766. Você é agricultor familiar que deseja investir na sua produção. E estamos indo para o final, né? Agora no programa Hora das Finanças, Momento Economia. Bom, temos as últimas informações da economia. Ontem teve a primeira reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, né? Teve a primeira reunião do ano e a taxa básica de juros da economia Selic foi reduzida mais uma vez. Pela 5ª vez consecutiva, a taxa foi reduzida. Ontem, na reunião da Copom, foi reduzida para 11,25%. Passou de 11,75% para 11,25%. Então, desde agosto, que vem tendo essa sucessão de cortes, o Conselho de Política Monetária vem fazendo essa política de cortes. Então, foi o menor nível desde março de 2022, que era 10,75. Então, acredita-se também que na próxima reunião do Copom, que é daqui 45 dias, tenha mais uma redução, né? Então, a política monetária, ela visa controlar a inflação. Então, como estamos caminhando para um controle da inflação, o banco, o Comitê de Política Monetária, ele tem a característica, ele tem a finalidade de reduzir a taxa nesses casos. E mais uma informação aqui da agricultura, né? Aproveitando o gancho aqui que hoje estamos voltados para o agro, conforme a CNN Brasil, diante da queda recente dos preços dos commodities agrícolas e das perspectivas ruins para a nova safra de grãos, o Ministério da Agricultura está na reta final
de elaboração de um plano para ajudar os produtores rurais contra uma crise eminente no setor. Então, tem mais um benefício aí para os produtores, né? O Ministério da Agricultura está vendo um plano para auxiliar a safra. A ideia é garantir fôlego aos agricultores e evitar problemas financeiros que atinjam também o próximo plantio, com efeitos indesejados também na safra seguinte. Então, tem um conjunto de medidas, como, por exemplo, novas linhas de crédito, aumento do capital de giro e novos prazos para o pagamento de dívidas. Está em preparação esse plano e deve ser anunciado nos próximos dias. E o ministro acredita que, para a maioria dos cultivos, a responsabilidade da safra atual está praticamente perdida. Então, a sua prioridade agora é evitar reflexos negativos para a safra de 2024 e 2025, né? Então, esse auxílio é importantíssimo para a agricultura. E só para a gente finalizar aqui, hoje é 1º de fevereiro e passou a valer o novo valor do salário mínimo, que é de R$ 1.412. Então, esse valor passa a ser pago a partir de hoje, né, quinta-feira, 1º de fevereiro. O salário mínimo ele aumentou 7%, antes era de 1.320 e agora está em 1.412. Então, a partir de 1º de fevereiro, que é hoje, já tem o reajuste do salário mínimo para 1.412. Então, estamos finalizando aqui nosso programa, né? Infelizmente o tempo é curto, passa bem rápido, mas muito obrigada a você que nos acompanhou aí, muito obrigada a você que nos acompanhou pela live, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelo seu carro. Então, meu muito obrigada e na quinta-feira que vem estaremos de volta com mais informações importantíssimas. Você ouviu o programa Hora das Finanças, com a economista Gabriela Moura.